Boa noite. Olá, boa noite, gente. Vamos aí entrando. Oi, Cassinha, boa noite. Mandar a live aqui para a doutora Regina, aqui, senão ela não me acha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, doutora Regina, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Boa noite. Vamos entrando aí para a gente iniciar a live. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho com o som, a imagem? Estão me vendo bem aí? Dá um joinha para mim, por favor. Senão eu fico falando aqui, já aconteceu de não estar saindo o som. Tudo certinho aí? Certo, vamos lá. Vou iniciar aqui dando uma breve introdução. Obrigada, Cássia. Eu vou conversar hoje, a minha convidada de honra é uma pessoa muito querida, muito especial, é uma médica que eu admiro muito, que está comigo desde o início do meu processo na low carb, no meu processo de emagrecimento. Eu tive a doutora Regina Mestre como uma referência muito forte desde o início, então é uma grande honra para mim estar fazendo essa live com ela hoje. É a segunda live que nós fazemos. Vou falar brevemente aqui sobre a doutora Regina. Ela é médica nutróloga, escritora e palestrante. Ela atua com a abordagem low carb e é guiada pelos princípios da medicina, saúde baseadas em evidências. No nosso tema de hoje, é um tema muito legal, que interessa muito para o nosso público aqui, que é predominantemente feminino, para a faixa etária também, que tem muitas pessoas que estão na mesma faixa etária que eu aqui, e também quem está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. É um tema que vai ser muito interessante para todas as mulheres, para quem quer aprender um pouco mais com a doutora Regina, que é uma referência, né, uma médica nutróloga, que vai nos ajudar muito a entender aí quais são os princípios, né, quais são os pilares para o emagrecimento saudável da mulher acima dos 40 anos e também para as mulheres nas outras faixas etárias, claro. Eu vou começar essa live falando um pouquinho aqui, dando uma introdução sobre o meu próprio caso, né? Que quem me acompanha aqui já sabe, tô com um roteirinho aqui para não me perder, né? Quem me acompanha, quem já me segue aqui há bastante tempo, sabe que eu tenho já vou fazer 47 anos daqui a 2 meses, e eu entrei na menopausa com 43 anos. E nesse passado recente aí, eu comecei lá no início de 2018, eu tinha ganho muito peso no ano anterior. Eu ganhei 15 quilos, cerca de 15 quilos em um ano. Isso me assustou muito, só que eu atribuí todo esse ganho de peso a questão da idade, a questão da menopausa, e não levei em consideração outros fatores, porque eu ainda não estava dentro desse universo aqui de comida de verdade, ainda não tinha descoberto a luz, né? Não tinha vindo para esse lado aqui. Então, nós vamos falar bastante a respeito disso, que o fator idade, né, que muitas pessoas atribuem para estar ganhando peso, acha que não tem mais jeito, que é uma sentença, que é algo que não tem mais como resolver. Nós vamos conversar aqui com a doutora Regina, que vai esclarecer tudo isso para nós. Então, foi assim comigo, né? Num primeiro momento eu comecei a acreditar que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, mas como vocês veem, vocês acompanham o meu dia a dia aqui no Instagram, estão comigo e sabem que tudo isso foi revertido, né, por meio de um estilo de vida e por alguns pilares que a gente vai conversar aqui nessa live de hoje. Eu vou convidar a doutora Regina para entrar aqui para a gente iniciar. Vamos lá. Toda.
Me avisa, por favor, se recebeu. Ah, chegou. Oi, deu Tudo certo aí? bom? Tudo Tudo certo? bom, Tudo bem? doutora? Tudo Tudo bem, eu tô bom. te vendo um pouquinho torta. Será que Ah, tá peraí. tudo Deixa, certo? deixa o som agora, peraí. Ah, ajustou, agora a tela tá Agora. certinha. É, Tudo que eu bem tô aqui num tudo bem lugar com um pouco você? diferente, aí tenho que ajustar os Ah, parâmetros de câmera, luz e, e filtro. sem E problema, a aí, gente tudo bem? tá te enxergando e tô te ouvindo super bem aqui. Tá ótimo. Obrigada, Que viu? legal te Obrigada pelo receber. convite. Muito legal Obrigada. te receber. O ano passado a gente fez uma live lá no Sim. comecinho da pandemia. A gente até Uhum. tinha tratado que ia falar sobre um outro tema e no final das contas nós resolvemos falar sobre a pandemia mesmo, né? Exatamente, E, né? Que a gente já via que a coisa ia ser longa, né? E agora uhum, já está. E aí agora a gente confirmou, né, que as piores expectativas, né, em todos os aspectos, né? A confirmado. coisa. É. A Mas enfim, coisa está se estamos aí. estendendo aí, parece que não tem fim, né? Mas É, agora nós vamos ter a oportunidade, né, de falar de um tema que eu queria muito conversar contigo. aham, Eu quero novamente aqui deixar agradecer, porque é uma honra para mim. Como eu falei aqui no comecinho, sempre tive você como uma referência, né, no meu processo de sim. emagrecimento. Aprendi muito, então estou te trazendo aqui para dar uma aula para quem quer aprender mais também sobre tudo isso. Puxa, olha a responsa agora. É, não, não. Fazer live contigo é Então, sempre gostoso, sempre leve. então é isso, Então, né? Sim, fala, vai perguntando aí que. uhum, Vamos ver o que que vamos a gente lá, pode acrescentar do lado de cá. certo. Então, o que nós temos aqui, que eu trouxe de tema hoje para a gente conversar um pouquinho, é a respeito dessa questão do emagrecimento. Primeiro, eu já até te apresentei aqui, nem pedi para você se Uhum. apresentar, mas eu falei, né, sobre a sua área. Quer falar um pouquinho mais sobre isso também, sua área de especialização? Né, eu tenho eu sou quase não, né? Eu já me aposentei pelo INSS, já me aposentei por Uhum, idade, eu continuo trabalhando, lógico, mas enfim. Eu fui num processo de aprendizado também que eu cheguei aqui, como que todo mundo, né? Eu tenho formação de clínica e cardiologia. E em um determinado momento, eu sempre falo isso, que eu devo muito, sobretudo ao meu pai. Meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas muito naturebas, quando ainda não se falava do natureba, o conceito de comida de verdade, de comer alimentos frescos, de cozinhar a própria comida, tudo isso foi uma coisa que eu trouxe de casa, né, da minha família. E, uhum, e como eu sempre tive esse hábito, sempre gostei de cozinhar, enfim, sempre tive essa coisa de ir na feira, de tentar comprar o peixe mais fresco, a carne de mais qualidade, eu sempre tive um pouco esse aprendizado. Num determinado momento da minha carreira, uns pouco mais de 15 anos atrás, sei lá, isso começou a se atritar com o que eu estava vendo, porque teve uma a epidemia da obesidade, sobrepeso e obesidade, explodiu no final dos anos 80, anos 90, né? Foi uma coisa por vários fatores que depois a gente pode até mencionar, mas basicamente começou com o advento do fast food, com as teorias as hipóteses a chamada hipótese do colesterol, né? Onde o colesterol e as gorduras animais seriam a causa de todos os males, né? Isso uhum, veio a calhar para a indústria, para os commodities agrícolas americanos e para a indústria da aveia, dos cereais e dos sucrilhos, né, que nos foram empurrados como sendo uma coisa saudável e até hoje, né, esses dogmas criados a partir de uma hipótese que nunca foi provada, que foi a hipótese do Dr. Ansel Keys, né, a hipótese do colesterol, nunca foi clinicamente e cientificamente provada, não há uhum. evidências, não há trabalhos bem feitos que provem que carne vermelha faz mal à saúde, não há trabalhos bem feitos que digam que nós precisamos comer 40% de cereais nas refeições e não há nenhuma sustentação científica real
para comer a cada 3 horas, por exemplo, né? Porque é muito fácil dizer, tem um trabalho científico que isso aparece muito na mídia, né? Precisa encher linguiça lá, precisa publicar essas coisas. Um trabalho científico que diz, mas a gente que tem a formação médica tem que ter um pouco mais de critério na hora de analisar esses trabalhos científicos. Um trabalho científico pode ser feito de muitas maneiras. Na realidade, a gente fala que um trabalho, uma vez que ele é publicado em qualquer tipo de publicação científica, né? Mas a gente tem muitas metodologias diferentes. Então, tem trabalhos, por exemplo, a hipótese do colesterol nunca passou de uma hipótese, né? Uma hipótese é uma ideia que ocorre a alguém, eu acho que pode ser desse jeito, e a partir dessa hipótese eu posso, tentar demonstrar aquilo, criar uma rotina de trabalho, criar grupos de pacientes, enfim, randomizados. Um paciente vai fazer isso, o outro não vai fazer, vai ficar com placebo. Nenhum dos dois sabe o que está fazendo, são estudos chamados do duplo cego, né? E no final de um certo tempo dessa experiência, eu posso avaliar os resultados e aí eu tenho um resultado mais ou menos confiável. Quer dizer, eu peguei pacientes mais ou menos do mesmo tipo, da mesma idade, mesmas condições psicossociais, fiz 2 grupos, tratei um com uma determinada terapia, ou com uma determinada dieta, ou com um determinado remédio, e o outro não fez nada disso, tomou placebo, etc. Eu consigo comparar os resultados com um grau de evidência bastante forte, né? Mas a gente tem que entender... Esses são os chamados ensaios clínicos randomizados, certo? Randomizados duplo cego, exatamente. Mas a gente tem que pensar que nos trabalhos científicos a gente tem o que a gente chama de uma hierarquia de evidências. Quer dizer, esses tipos de trabalhos têm muita credibilidade porque realmente você botou em campo, você testou a tua hipótese, né? E consegue elaborar uma tese. Quer dizer, você daquela hipótese, uma vez provado por A mais B, né? Você consegue elaborar uma tese. Mas muitos desses trabalhos não passam de hipótese, ou podem ser meta-análise, ou podem ser releituras, ou podem ser o que a gente chama de estudos observacionais, onde se faz um questionário e se pergunta. E o negócio do questionário é sempre perigoso, porque você pode direcionar. Você pode, querendo provar uma determinada coisa, você vai fazer determinadas perguntas e outras não, né? Você vai perguntar às pessoas, você comia bife todos os dias? Ah, eu comia. E você infartou quantas vezes? 7? Tá. Então, comer bife causa infarto. Já condiciona a resposta, já né? Condiciona. Se você não pergunta se essa pessoa era fumante, se era sedentária, que outras coisas fazia, né? Dentro do seu estilo de vida, então você vai condicionar essa resposta. Então pode ser uma maneira um pouco perversa de você dizer mais ou menos o que alguém está querendo ouvir, mas não necessariamente isso vai se corresponder ou vai nos dar uma evidência forte o suficiente para a gente adotar uma determinada conduta, né? Então, e as pessoas ficam muito perdidas, porque, claro, eu tenho formação médica, mas a maioria das pessoas não tem, né? Então, vem estudo científico lá numa revista ou num site, ou não sei o quê, e a pessoa tende a acreditar naquilo. E então a gente se encontra com teorias muito, ou informações muito diversas, né? Muito antagônicas, e a pessoa fica lá no meio perdido. Ah, mas não pode comer mais nada. Ah, mas tudo faz mal. Eu entendo que é complicado. Exatamente, eu entendo que é complicado. A tendência é acreditar na mídia, né? Sim, claro. A mídia falou e todo mundo acredita, né? E a televisão falou, o jornal, enfim. O que cai na mídia, cai na revista, cai no noticiário, acaba virando verdade absoluta, sem esse tipo de análise. Claro, né? porque quando porque eu entendo que, assim, claro, a mídia informativa não tem formação científica também. Então, quando tem uma coisa que é chamativa o suficiente, né, dá uma boa matéria jornalística. E eu acho que tem um ditado, né, entre o pessoal do jornalismo que fala assim, nunca deixe que a verdade te atrapalhe uma boa notícia, né? Porque se a notícia é boa, se a manchete é boa, para que vamos... O negócio é da audiência.
Eu também, eu acho assim, da mesma maneira que você, quando você lê uma notícia política, você tende a ler analistas, especialistas em política ou especialistas em economia, quer dizer, são pessoas que têm uma formação jornalística, mas, enfim, ah, tem uma Focada, né? especialização, entendem, focado naquilo, entendem daquilo. Em matéria de ciência, a coisa costuma ser um pouquinho mais aleatória, a não ser que você Uhum, procure publicações mais especializadas, né? Hoje em dia, uhum. graças a Deus, nós temos todas as redes sociais, tem o YouTube, tem os canais, os podcasts de gente da área E que traduz, também, né? Vai traduzindo exatamente, isso para que nós aqui. traduz e, inclusive, adota um pouco essa conduta de comunicador também, né? Porque aí, digamos, Uhum, tem, sei lá, o Doutor Souto, o famoso blog maravilhoso do Doutor Souto, de quem todo mundo... Porque o homem de extremo rigor científico, tudo que ele publica lá uhum. são informações de qualidade, então todo mundo que quer saber alguma coisa vai no Vai blog do lá. Doutor Souto, porque o que tem lá não é achismo, não é ele é um homem com método científico, né, de triagem do que ele vai colocar lá, muito Uhum. bom. Acho que todo mundo faz escola em low carb, começando com o Dr. Souto, né? Começando Vai lá por no ele, porque blog, ele teve, sempre. teve É exatamente, ele confiável, né? tem, é confiável, ele é a pessoa que resolveu ter um embasamento científico de muita qualidade. Então, e ele Uhum, mesmo faz uns análises, uma análise muito bom, né, do que está escrito lá e tal, e consegue traduzir também para uma linguagem uhum, que para o leigo pode ficar mais fácil de entender. Mas realmente, eu entendo que as pessoas ficam confusas e uhum. sobretudo quando a gente chega com uma mensagem de baixo carboidrato, a gente está batendo de frente, né, completamente, não só com o que se falou dos 60 últimos anos, é que infelizmente nós temos ainda um grande número de profissionais que ainda estão lá. Quer dizer, você encontra pessoas que saem da escola de nutrição, da faculdade de nutrição, durante 4 anos eles são bombardeados, né, com negócio de que gordura faz mal. Até essa Com pessoa as diretrizes nutricionais vigentes que ainda estão totalmente ainda ultrapassadas, né? totalmente ultrapassadas e é aquele negócio, quando você cria umas teorias muito fortes, ou umas hipóteses muito fortes, junto com essa ciência, ou pseudociência, ou ciência ultrapassada, se formam fortunas e reputações. Então, Uhum. dificilmente você vai encontrar uma pessoa que trabalhou a vida inteira com esse esquema, de uma hora para outra. Quer dizer, todos nós Mudar de passamos por ideia, isso, né? né? Todos nós Uhum. tivemos que mudar de ideia em um determinado momento e você vê uma ideia nova que de repente parece, sabe, quando eu descobri a dieta paleo, eu É isso que eu comecei queria saber, como foi a sua. exatamente, eu sempre me interessei pela parte de alimentação, pela parte né, por essa parte de estilo de vida, e eu fazia tudo bonitinho, conforme manda o figurino, né? Era pão integral, uma torrada de pão integral pela manhã, e Socorro. raspar a gordura da carne, aquilo tudo. Tirar o miolinho do E pão, né? virar o miolinho do... Não, pão francês já não comia porque já não era uma coisa politicamente correta, Ah, tinha que ser bom, um pão né? integral, mas aí comprava aquele pão integral de pacote. E aquilo Mil me grãos. caía... 1.000 grãos, aquele cheio de farelos e coisa. E aquilo me caía como um raio que parta. E eu falava, eu me lembro, eu tinha uma fala, eu falava sempre, meu aparelho digestivo é meu inimigo. Porque eu Socorro. vivia em efervescência, estava sempre estufada e era um desconforto. Sabe, que tentava comer menos ou comer outra hora e aquilo. Eu fui muito pela minha sintomatologia digestiva, porque Uhum. realmente era uma coisa que me atrapalhava a vida. Eu estava diagnosticada de síndrome do colo irritável, né? Nossa. Era a Regininha Piriri, toda qualquer coisa que, sabe, se me olhasse torto, já, ai meu Deus, já não sei. Então, Correu, né? já tinha que. Então, quando sei lá, procurando, né, eu sempre tive muita curiosidade, eu sou meio. E claro, eu sou da época que não tinha internet, né? Eu, eu, Hum. eu
Enfim, Eu também sou, viu? Sou da escola antiga, né? Então, claro, começou aqueles computadores bem, então, mas quando você começou a ter ferramentas de busca e você começou a ter publicações, não só publicações científicas, enfim, publicações de revistas médicas, como para o público em geral, você começou a ter acesso a um Google, uma coisa dessa. Gente, aquilo para mim foi uma festa, porque eu sempre tive curiosidade, eu gostava de ler artigos, gostava muito de ler livros e tal. Mas, obviamente, você na livraria da esquina não tem a abrangência de informação que você encontra hoje em dia numa ferramenta de pesquisa na internet, né? Então, sim, quando eu deparei no meio dessa busca, comecei a ler sobre dieta paleo. E foi assim, tipo, meu Deus, onde que isso estava o resto da minha vida? Foi a luz. Encontrei a luz. Né? Eu sempre tinha gostado muito de antropologia, enfim, lia desde que eu li o Macaco Nu, nos anos, sei lá, eu era recém-formada, talvez, ou ainda estava na faculdade. Eu li o Macaco Nu do Desmond Morris, que era o primeiro que nos fez assim, entender que nós ainda funcionávamos com rituais muito ancestrais, né? Ele fala mais do comportamento, não tanto a comida, mas mais de comportamento. Mas aquilo me fascinou e eu sempre procurei entender o paralelo entre o homem moderno e a ancestralidade, e acho que a gente acha um equilíbrio. E então, quando eu descobri que tinha uma dieta do paleolítico e que tinha uma dieta que tinha como base a comida de verdade, se bem que ela ainda é menos restrita que a low carb, quer dizer, você pode colocar lá algumas raízes, enfim. Mas foi assim, tipo... Agora sim, aí eu eliminei imediatamente os cereais da minha vida e eliminei os piriris da minha vida, eliminei aquela azia. Acabou o milagre. Acabou, milagre, obrigado, senhor. Aí, quer dizer, perante isso, eu não tive jeito a não ser me debruçar naquilo, porque funcionou também comigo e eu sempre tinha essa preocupação de incentivar um estilo de vida saudável para os meus pacientes, porque eu via... a cada vez mais hipertensos e tal. E era pouco tempo antes que estava começando a se falar mesmo de síndrome metabólica, porque a síndrome metabólica, quando eu me formei em 83, não existia. Não é que não se tivesse descoberto. Não, é que não existia. Quer dizer, era uma coisa raríssima, né? O chamado diabetes do adulto, né? Que você via aquele indivíduo 60 e muito, pinguço, que tomava todas, que tinha aquela vida toda bagunçada. Fumava, bebia, né? Fumava, bebia, sabe? Frequentava lugares... Boêmio, jogava, fazia tudo que não podia. Esse cara era quase que, lá, sabe? Aquela coisa meio careta, quase que merece, né? Porque teve uma vida tão bagunçada que é problema dele, né? E de repente... A gente começou a ver síndrome metabólica, diabetes do tipo 2, cada vez com mais frequência, cada vez em pacientes mais novos. Então isso começa a dar um desespero. E as pessoas cada vez mais gordas, cada vez mais gordas, cada vez mais gordas. Tanto que hoje em dia é difícil você andar na rua e ver alguém magrinho, né? Exatamente, você começa a ser mais complicado. Você vê alguém... Eu me lembro, eu pequenininha, eu passei dos 60 anos, então disso já... Lá vai muita fumaça, né? Mas não parece. Toda vez que ela tem 60 anos, eu falo, não é possível. 62. Mas eu me lembro do Deus de mão. 62. Eu me lembro Deus de mãozinha lá com a minha mãe, eu não sei, teria uns 4, 5 anos, não sei, uma lembrança muito, muito remota, né? Mas eu me lembro de passar um senhor muito, muito obeso. E era uma coisa tão rara naquela época que eu ficava assim com a mãozinha, mãe, e a minha mãe, não aponta que é feio, mas eu não era passar vergonha. Porque era uma coisa tão extraordinária ver uma pessoa, né? Daquele tamanho, que eu fiquei assim, tipo, como assim esse senhor tão grande, né? E hoje o que mais vemos, quer dizer, hoje eu estava observando, eu tive que passar no supermercado de manhã, aquelas meninas todas sentadas, tinha 5, 6 caixas, não sei. Não tinha uma moça lá, que todas muito jovens, mulheres de menos de 30 anos com certeza, muito acima do peso. Pois é, nós chegamos aí nesse ponto crucial. O que aconteceu com a gente, doutora Regina? O que aconteceu que a população ficou obesa? Onde nós começamos a errar? Qual foi o ponto aí? Simplesmente... O que aconteceu, na verdade?
houve, eu acho que o grande motor dessa mudança foi exatamente essa hipótese do colesterol. Essa hipótese do colesterol que numa América pós-guerra tardia, lá nos anos 60, né, 15 anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tinham saído de casa para trabalhar, ninguém queria voltar para casa para ser cozinheira, né? Obviamente não queriam. Então começou um advento do fast food, de comida rápida, dos hambúrgueres, do American Way of Life e tal, e começou realmente sendo que nessa época o tabagismo era uma coisa que nem se discutia, os médicos fumavam dentro do consultório, né? Isso eu me lembro Sim, eu lembro, fumava no até ônibus, no escritório. Todo mundo fumava Gente, nos aviões. eu tinha que trabalhar com as pessoas fumando ali do lado. Eu não podia fumar na decolagem, no pouso. Mas era o avião, subia 2 metros, a fumaceira toda lá. Quer dizer, então, terrível, havia muitos eventos. De repente, nos anos 60, começou a ter mais eventos cardiovasculares, né? E o Dr. Ansel Keys formulou essa hipótese do colesterol, que na época era a explicação que ele encontrou, né, para o que estava acontecendo. Só que isso virou... Isso encontrou um terreno já fértil, né? Um solo fértil nas ideias que já tinha de alguns puritanos americanos de que a carne não era boa porque era uma coisa que incentivava o pecado nos jovens e que era bom porque o senhor Kellogg inventou o que se chamava uma dieta anafrodisíaca, né? Que era para tirar o tesão da garotada. Basicamente a mensagem era essa, que era na base de aveia. E isso isso encontrou esse terreno lá, sucrilhos, modo de vida americano, eles exportando isso para o planeta Terra inteiro, margarinas para substituir as gorduras animais, etc. Óleo vegetal. Exatamente. E aí então, começou. E o que acontece? Que óleo de milho, óleo de algodão, o óleo de soja veio depois, né? Fazem parte dos commodities americanos. Eles exportaram esse modo de vida porque foi um excelente negócio. Eles produzem milho, algodão, soja lá em grandíssimas quantidades e virou um negócio redondo, né? As patentes dessas coisas, o commodity, enfim, o que eu digo, se formaram reputações e fortunas. Enfim, foram os interesses da indústria alimentícia que acabaram aí, todo mundo começou a aderir aos alimentos industrializados também, né? Porque era mais fácil, né? Mas eu acho que a grande explosão de obesidade começou no meados dos anos, início, né? Dos anos 80, do século passado, 82, 83, foi na época que eu exatamente me formei em medicina, porque aí aconteceu uma outra coisa, além do fast food, que já fazia parte do modo de vida americano e dessa enorme quantidade de cereais preconizada na dieta, ainda teve um terceiro fator mais perverso ainda, que foi a descoberta do chamado Bliss Point. O Bliss Point foi o seguinte, foi um cidadão, e ele não era nem cientista, mas ele era muito esperto, que assumiu um refrigerante que na época, acho que era o Dr. Pepper, ou Mr. Pepper, bom, enfim. Ele não tinha nem como concorrer com a Coca-Cola e similares, e ele resolveu que ia concorrer sim, que ia botar o refrigerante dele no mercado. Então ele fez uma experiência com mais de 3.000 voluntários e começou a colocar todos os ingredientes que aquele refrigerante tinha, que é o mesmo que tem qualquer refrigerante, que é um pouquinho de água, né? Aí tem açúcar, sal, algum acidulante para dar um pontinho de azedo e algum estimulante, tipo guaraná, coca, enfim, todos têm basicamente essa composição, né? E não manter ácido fosfórico para dar aquele frizz, para dar aquela coisa. Então, o que ele fez? Ele começou a misturar em diferentes concentrações esses componentes até atingir o chamado Bliss Point. O Bliss Point é o ponto máximo de prazer que você consegue obter com uma combinação de sabores. E o imediato ponto antes desse sabor se tornar desagradável. Quer dizer, o sabor doce vai até um ponto, mas muito melado é enjoativo. Mesma coisa com sal. Uma comida sem sal não é gostosa, mas também se passar do ponto de sal, né, aquilo afronta, né? As nossas papilas gustativas têm um limite para isso.
Então, quando se atingiu o bliss point e ele realmente conseguiu vender aquele refrigerante, porque o refrigerante ficou maravilhoso ao paladar, né? Não em termos de composição, mas em termos de gosto, essa química do sabor veio à tona. E aí começou a se descobrir por que isso funcionava tão bem. É porque não é só você perceber o sabor e dizer, gostosinho. É porque se descobriu que as papilas gustativas estimulam um ponto no nosso cérebro, né? Do chamado circuito hedônico do cérebro, o circuito que mexe com todas as coisas que dão prazer, ou que dão desejo, né? Que é sexo, comida, enfim, compras, essas coisas assim, né? Então, atinge um lugar no nosso cérebro chamado núcleo accumbens, e o núcleo accumbens se encharca de um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina, ela é responsável pela vontade de mais. Quer dizer, esse desenho do nosso cérebro é feito basicamente para o caçador-coletor, o nosso ancestral coletor-caçador, tivesse esse impulso de sair, né? Eu quero comer. Você levantava, saía da caverna, pegava a lancinha e ia correr atrás de um mamute ou atrás de um boi ou qualquer coisa lá, né? Então, esse impulso nós temos, é nosso, de sobrevivência da espécie, né? Você precisa do desejo de comer para te impelir a uma caçada, por exemplo, que é uma coisa complicada, perigosa. Você podia morrer lá, né? Não era uma coisa fácil. É uma herança, né? Então é uma herança ancestral, e ele explorou essa nossa herança ancestral para fazer vender o produto. Aí você coloca lá sal, açúcar, glutamato monossódico, algum acidulante e uma gordura hidrogenada, e você tem um sabor perfeito. E esse sabor perfeito faz o quê? Atinge várias papilas gustativas, detonando informação para o núcleo accumbens, uma encharcada de dopamina. E aí você tem uma coisa irresistível, porque a dopamina, em grande quantidade, é tóxica para o cérebro. Então, como é que o cérebro se defende? Cada vez que você repete o impulso, isso funciona com qualquer droga, o cérebro fabrica menos dopamina. Então, você tende a aumentar a dose para obter o mesmo grau de satisfação. Né? Qualquer viciado em drogas, sobretudo drogas pesadas como a heroína, dizem que tomam cada vez um pico de heroína porque estão procurando aquela primeira sensação, que nunca mais obtém. A primeira sensação. Olha então, só. Tudo que nos impele você cria vício por isso, porque não só você quer aquela sensação, como você precisa de um estímulo maior para ter aquela sensação de, sabe? Então, tem até um autor americano que publicou um livro chamado O Efeito Dorito, que qualquer salgadinho desses prontos, né? Você já só de abrir o pacote, já tem até. O comercial faz isso, não é aquele crec-crec do pacote, você já. Barulhinho. Upa, já quer, tem né? Aquela memória, você vai né? comer aquele pacote inteiro, e quando chegar no final, vai raspar com o dedo aquele salzinho. E não é a Ainda pessoa. vai fazer assim, né? Exatamente, e não vai ser aquele adolescente que não tem noção. Eu e você, se ficarmos lá com salgado, mas é só um, né? É só um pouquinho. Aí, mas eu tô com fome. E quando você vê, você detonou o pacote inteiro. Quer dizer, isso não depende do grau de conscientização, da força de vontade, né? Da força de vontade. É uma coisa, não é. Porque exatamente por isso que as pessoas começaram a ficar tão enormes, né? Com tamanho. A engenharia de alimentos, né? Exatamente. Explorou ela bliss point para nos tornar viciados em comida, né? Para nos tornar viciados em comida. Repara que essa expressão até faz parte da linguagem colocada. Eu sou viciada em Coca-Cola, eu sou viciada em chocolate. As pessoas verbalizam a si mesmas. Acho até bonito, né? E o fato eu reparava uma coisa assim, no consultório, agora eu estou mais fazendo consulta online por motivos óbvios, mas assim, quando tinha as pessoas mais perto, eu gostaria de ter tido uma câmera para filmar os olhinhos, porque quando você fala assim, mas olha, vamos ter que parar com açúcar, né? A pupila contrai imediatamente, uma reação aguda de estresse,
Como assim, né? Como? Como? Eu não vou conseguir, não consigo, não consigo. A primeira coisa, porque você mexe com uma coisa que está ligada ao circuito de prazer do cérebro. E na hora que te colocam... por exemplo, já teve experiências feitas com ratinhos de laboratório, né? Onde colocavam os eletrodos no cérebro dos bichinhos, é sacanagem. E faziam os bichinhos ter orgasmos. Né? E aí o bichinho ficava lá, não queria mais sair de lá, acabava morrendo de inanição, não comia, não queria nada, só ficava lá. Porque qualquer coisa, qualquer coisa que nos faça sentir um prazer constante, imagina que. Então, imagina, você obtém isso com salgadinho, com biscoito recheado. No supermercado. E você vai pagar 5 contos o pacote, sei lá, é muito barato, o insumo é muito barato, né? Até açúcar, farinha. Eu achei engraçado, outro dia eu estava no hospital, na fila de espera lá, aguardando, e tem aquela máquina dentro do hospital, da emergência, com refrigerante, com salgadinho. Então a gente está cercado por um universo que não favorece. O universo é biotóxico, né? A gente aderir a um estilo de vida ancestral, né? Que é esse o ponto. É muito complicado. A gente tem que fazer o caminho inverso, né, doutora? Voltar para as nossas origens, voltar para a nossa alimentação ancestral, baseada em comida de verdade, para que a gente consiga reverter todo esse dano, inclusive esse dano. As pessoas falam muito em genética, né? É genético, genética, mas na realidade genético não é. É o que a gente chama de epigenético. O que é epigenético? O epigenético é a relação entre os nossos genes, o nosso DNA e o ambiente. Então nós podemos com um DNA, vamos pegar 2 gêmeos, né, com DNAs praticamente idênticos. E você vai colocar essas 2 pessoas em ambientes totalmente diferentes de alimentação, de estilo de vida e tal. A expressão que esses genes vão ter vai ser totalmente diferente naquela pessoa que vai ter um estímulo, vamos dizer assim, que vai fornecer ao corpo nutrientes que as células enfim, que passam uma mensagem para as células que as células entendem, do que aquela outra pessoa que pode estar num ambiente tóxico de salgadinhos, de refrigerante, cerveja, açúcar e tal. Então, essa pessoa, você vai pegar, uma pessoa vai continuar magra, vai demorar para envelhecer, não vai desenvolver doenças degenerativas, e a outra pessoa, eventualmente com DNA idêntico, vai ter uma expressão genética totalmente diferente. Então, as pessoas, meu colesterol é genético, minha glicose é genética. Não necessariamente, quer dizer, seguramente essa genética está lá, mas a epigenética, quer dizer, você repetindo os mesmos erros que os teus pais, por exemplo, é que vai trazer a mesma doença que eles têm. Na maioria, quer dizer, tem de fato doenças que são hereditárias, sei lá, hemofilia, enfim, tem doenças raras, felizmente, né? Mas a obesidade, o diabetes do tipo 2, a síndrome metabólica, não é uma sina. Porque meu pai tinha. Né? Não, meu pai tinha porque depende do meu pai bagunçou e eu não vou bagunçar, eu vou comer direito. Então, a minha genética vai conseguir se expressar de uma maneira muito melhor num ambiente favorável. Quer dizer, eu fornecendo aqueles nutrientes que o meu corpo precisa para entender como ele tem que funcionar, não como ele tem que se estragar. Uma coisa que eu noto muito, que eu recebo bastante pessoas relatando, assim, chegou nos 40, tá perto dos 40, começa a ter muito problema na tireoide, né? A tal da doença autoimune lá da tireoide de Hashimoto, né? Isso a gente sabe que está vinculado com a alimentação, né, doutora? Só está. E olha, eu vou recomendar aqui um colega meu que está fazendo uma coisa que eu acho heróica, que é o Dr. João Vitor. Sim. Conhece maravilhoso. Ele estava magrinho, tudo bonitinho, e ele está fazendo um processo de engorda, mostrando tudo que ele come todo dia. Tudo. Então, eu recomendo que não conheça, que siga ele, porque eu fico até agoniada. Eu vejo todo dia a foto dele, eu vejo a carinha dele, vai ficar meio redonda. Eu também não consigo ver. Vai ficar numa agonia. Eu não consigo ver ele comendo pão com margarina nos stories. Não, eu mandei um inbox pra ele, falei, menino, toma cuidado, pelo amor de Deus, porque... Dá agonia, né? Dá agonia, e ver que a pessoa em um mês de experiência já engordou... Ele engordou 12. 12 quilos. Foram 12 quilos em um mês. Fazendo aquilo que as pessoas acham...
Que normal que todo o mundo faz, pãozinho, né? que todo mundo faz. É o que Eu todo acho, eu mundo acho de uma faz, coragem, comer. extremamente corajoso o que ele está fazendo, né? Então, Também não acho. é genética, é epigenética. O que nós estamos colocando em contato com os nossos genes, a informação que nós estamos fornecendo, a interação com esse meio tóxico, é que está nos deixando. Porque, repara bem, se fala muito em síndrome metabólica, né? A insulina aumentou, você está diabético, está pré-diabético. Isso não é uma doença. Não é uma doença que venha de dentro para fora. Na realidade, por que a gente desenvolve uma síndrome metabólica? Porque é uma tentativa desesperada do corpo administrar essa quantidade absurda de açúcares, de farinhas, de porcarias. Vai fazer o que com esse açúcar? Uma vez que você engoliu, Uhum, que engoliu o biscoito, o pacote inteiro de biscoito, porque ninguém come um biscoito, né? Vai o pacote. Ninguém come uhum, um pãozinho francês, né? Vai botar mais meio aí, botar mais um. E é o dia inteiro, uma comilança de açúcares, de farinha, uma quantidade de glicose absurda que as pessoas uhum, normalizaram, né? Como uma dieta normal, colocar isso para dentro todo dia. Uma vez que esse carboidrato entrou, ele não pode ficar. Todo mundo sabe que glicose alta no sangue é tóxica, né? Pode dar um monte de problema. Então, vai fazer o que com essa enxurrada de glicose? Você vai tomar um suquinho de laranja, um todinho, um pão francês com o semiolo e uma margarina. Uma enxurrada, uma tsunami de glicose que entrou na corrente sanguínea em minutos. E tá lá, uhum. rodando. Porrada de glicose. Fazer o quê? Nosso pâncreas está preparado para administrar a glicose, então solta insulina, né? Sai insulina, aqueles granulozinhos, vão parar dentro da corrente sanguínea para administrar essa glicose. Como é que o nosso corpo administra a glicose? Uma pequena parte pode ser usada pelas células, mas sobra, né? As células não têm essa capacidade de absorver tanto, não precisam de tanta. Então ela vai ser levada para o fígado para sofrer uma transformação em algo que possa ser armazenado. Então, a nossa capacidade de armazenar carboidrato é pequena. Nós conseguimos fazer um açúcar de cadeia longa, com os fragmentinhos de glicose, que chama glicogênio, e conseguimos armazenar, sei lá, umas 1000 calorias de glicogênio no fígado e no músculo, né? Uhum. E continua sobrando glicose, porque você comeu lá o pão francês e já a partir de então já entraram mais 2 pães de queijo, 3 biscoitos, uma Coca-Cola e um chocolate. Então, é dá-lhe glicose. Então, vai fazer o que com isso tudo? A reserva de glicogênio já está saturada, não cabe mais. E a insulina lá, né? O pâncreas só soltando insulina, porque continua entrando glicose. Então, o fígado faz o quê? Vai transformar, vai juntar uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácidos graxos, vai formar um triglicerídeo. Triacilglicerol, e vai empurrar para dentro das células gordurosas. Então, cada vez que você come essas coisas, você engorda. Uhum. Cada vez. 1 grama, 2 gramas, 10 gramas. Aí vai depender do organismo de cada um, da quantidade que foi comida. Mas você engorda. Não é por isso que as pessoas também ficam com bem essa bacana sensação. quando a gente faz o exame dos triglicerídeos e tá alto, e aí Sim. você entra numa alimentação low carb, ele é um dos primeiros Despenca. marcadores que despenca. Claro, porque os triglicerídeos é isso. Porque o que acontece? Quando você já está, quer dizer, esse é o mecanismo normal. E é um mecanismo saudável de sobrevivência, porque se nós não tivéssemos uma capacidade de estoque de gordura, não sobreviveríamos, né, na nossa ancestralidade como espécie, né? Mas é claro que os ancestrais conseguiam armazenar gordura com as frutinhas, não com 3 pães, um todinho e 2 Pois é, a oferta, né? hoje a nossa oferta de alimento é absurda, né? É imensa, né? É imensa. Então, dá-lhe. Então, é muito triglicerídeo atochado na célula gordurosa, e a célula gordurosa, e isso o dia inteiro. Porque ainda você tem que comer a cada 3 horas, né? Dizem, né? Come a cada 3 horas. A cada 3 horas e a cada... Então, o que acontece é que num determinado momento, que aí sim pode vir determinado ou pela genética, enfim, por vários fatores, mas vai ter um momento que vai chegar para nós todos que as nossas células vão ficar resistentes à ação da insulina, porque são enxurrada de glicose, jato de insulina, uma quantidade tão absurda que se calcula que uma pessoa que faz esse tipo de alimentação segrega num dia a quantidade de insulina que o ancestral
coletor-caçador, ia segregar a vida inteira. Então, tem uma hora que aquilo, né, as células ficam resistentes, não há como. Aí que acontece? A glicose e os triglicerídeos começam a ficar soltos no sangue. E aí você faz o exame e o médico diz, você está pré-diabético, vai tomar metformina para a vida inteira. Ah, meu Deus. Né? Só que não, só que a gente... E aí... Quer dizer, e é muito difícil, é muito raro o profissional de saúde que recomende a alimentação, né? Que ele vai recomendar medicamento, ele não vai recomendar que você mude o estilo de vida. A nossa formação é prescritora. Nós somos formados como prescritores. Você estuda patologia e farmacologia nas faculdades de medicina. Então, quem tem essa formação, a gente é um pouco autodidata, teve que chegar a isso. Sim. Acho que é totalmente autodidata, na verdade. Agora né? Na faculdade não se ensina. Né? Não se ensina. Agora, felizmente, graças à internet e redes sociais, a gente está formando tipo uns clubinhos que já estão expandindo e estão se formando grupos de trabalho e publicando muita coisa. E a gente tem grupos no WhatsApp que toda hora trocamos, sei lá, artigos de trabalhos científicos. Então está muito mais enriquecedor, né? Está muito mais enriquecedor. Mas voltando a quando a gente chega à resistência insulínica, quer dizer, o corpo perdeu o que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é essa capacidade de armazenar gordura na fartura e queimar para ter substrato para sobreviver quando não houvesse fartura, tipo, sei lá, no inverno europeu, ou quando não se pode caçar, ou quando não se pode coletar por qualquer razão. Isso na nossa ancestralidade, né? E nós nunca que queimamos, porque nós não somos mais flexíveis, não temos mais assim, armazena um pouquinho de energia para consumir essa energia quando fizer falta. Não, nós estamos em modo on de armazenamento de energia o tempo todo. E dá mais um Dorito aqui, porque ainda fiquei com vontade de comer mais um. Então, né? E esse tipo de alimentação hiperpalatável que nos tirou completamente a noção de fome. Quer dizer, nós temos vontade de comer o tempo todo. Fome, aquela fome de barriga roncando, que é uma coisa que aparece tipo 2 vezes ao dia, e mesmo assim daí passa. Porque né, todo mundo já teve essa sensação de estar... já passou a hora do almoço, já perdi até a fome. Porque a fome daí passa. A gente vai ter alguns hormônios assim que regulam, mas eles vão em ondas. Então você não fica alucinando. Então, mas isso é muito raro. É muito raro, a gente não deixa isso acontecer, porque você vai numa palestra que dura mais de 2 horas, já tem um coffee break com biscoitinhos amanteigados, e você... Né, é um inferno. Tudo gira em torno da comida na nossa vida, é impressionante. A gente não consegue viver longe de comida. Não. E porque estamos viciados, quer dizer, nós estamos dentro de um sistema tóxico que nos vicia, e a gente desenvolve, e tem mais, isso nas novas gerações, na minha geração nem tanto, né? A gente... Quando eu era criança, ainda a opção era comida de verdade, era mais ou menos gostosa, mais ou menos saborosa, mais ou menos... Mas não tinha tanta besteira. Mas as crianças de hoje em dia não têm nem chance. Porque na hora que o bichinho está no carrinho e já tem 2 dentinhos, a primeira coisa que dá para ele não encher o saco é um biscoito maisena. O bichinho vai lá, tem aquelas gengivinhas lá, tá aquele biscoito maisena. Eu já vi Coca-Cola na mamadeira, dá vontade de sair na bula. Dá vontade de sair da bolacha para a mãe, né? Não para a criança. Mas você também vê que aquela mãe não tem essa informação, né? Eu recentemente, claro, já estou na idade de ter neto, né? Minha filha já está grande, não tem filhos ainda, mas enfim, já é uma mulher adulta. Mas não quero te falar não, mas eu já poderia ser avó também, viu? Mas eu estou com muita pressa, mas ela não está nem um pouco. Então eu já falo assim, mãe, pô, nada a ver, né? Então sim, vamos aguardar. Mas assim, eu tive contato recentemente com as pessoas mais jovens, né? Enfim, eu recebi umas pessoas que tinham crianças e o tempo todo estavam assim, tem que comprar refrigerante para as crianças, tem que comprar refrigerante para as crianças. E eu me roendo toda por dentro e pensava, não tem não. Não tem não é suquinho, né? Suquinho de caixinha, suquinho que é de só caixinha açúcar e refrigerante, né? E eu ia lá no armário da minha cozinha, que praticamente no armário da minha cozinha tem latas de creme de leite, latas de atum,
latas de aspargo, quer dizer, essas coisas assim, né? De repente eu ia aquilo Uhum. atochado de biscoito e de pães, e de bisnaguinhas. Aquilo me dava uma gastura. E aquelas crianças que nem ratinho roendo aquilo o dia inteiro e não comiam, Ai, porque depois pecado, gente. chegava na hora da comida mesmo. Que Não isso? Não come, gosta, a isso é criança não quer. verde, né? Não quer, porque, É, porque tá. é o que acontece aqui. Eu tenho um É. filhinho de 5 anos, né? E é assim, para ele comer bem na hora da refeição, é só não ficar dando lanchinho, Não, né? porque Não nós precisa ficar. estamos imersos nessa cultura do lanchinho. Lanchinho é invento dos diabos, não existiu isso nunca na vida. Na história da humanidade existiu Uhum. lanchinho. Lanchinho era uma coisa que fazia assim. A Maria Antonieta, porque era a rainha da França e não tinha mais o que fazer, ficava comendo docinhos o dia inteiro. Mas as pessoas, e olha como acabou, coitada, né? Era uma coisa assim, daquela aristocracia ociosa, que não tinha o que fazer. Aí comiam açúcar, que era um Uhum. artigo de luxo, né? Aí sim, os Verdade. ricos eram gordos, né? Eram aqueles gordos com gota, né? Aquela coisa. Mas o comum dos mortais, as pessoas normais, comiam 2 vezes ao dia, né? Se tivesse sorte, tinha uma carne, os legumes, aí faziam um angu, algum tipo de carboidrato, mas que era só isso também, né? E acabou. Uhum. Nunca Na minha existiu na infância história da também foi humanidade, assim. Não tinha exatamente, isso. né? Nunca na história da humanidade existiu o bendito lanchinho. E agora você é Uhum. obrigado, as pessoas pensam que são obrigadas a ter bisnaguinha, peito de peru, não, blanquete, que é mais saudável, né? Você Blanca. lê a composição daquela coisa que é proteína de soja. Ele começa Terrível. assim: carne de aves desossada mecanicamente. Gente, isso quer dizer carcaça. Resto de É frango, né? carcaça, resto de frango, tudo lá triturado, com Cabeça, proteína de perna. soja, tudo, Uhum. proteína de soja, lecitina de soja, sal, açúcar, glutamato monossódico e um corante Terrível. rosa para parecer mais um peru, que eu nunca vi um peru, enfim, nunca vi um peru rosa, mas enfim, não daquela tonalidade. Então, né? E as crianças que têm o quê? Bisnaguinha, farinha refinada com gordura hidrogenada, sal e açúcar, o Triste, né? famoso peito de peru, que nem é peito nem é de peru, margarina no pão, para Meu ficar Deus. mais molhadinho, e depois ou um Um todinho ou um pouquinho, né? suquinho, que é Não, o 98% todinho açúcar. dá, aquele todinho dá até medo de olhar o rótulo também, Aquilo né? é gordo, ai, É. aquilo, enfim. Isso é que estamos dando para as crianças, para levar para a escola, ou como lanchinho em casa. Porque se você Uhum. faz um. É claro, a criança precisa um pouco mais de carboidrato que o adulto, porque ele tem os fatores de crescimento insulino dependentes, Sim. né? Então, a não ser que Uhum. a criança seja muito gordinha, que esteja muito obesa e coisa assim, a gente tem que ter uma certa precaução com quer dizer, você vai fazer um carbo normal, você não vai dar um low carb muito rigoroso, mas também não vai entupi-lo de açúcar, mas você vai dar uma batatinha doce, vai dar um inhame, Vai fazer vai uma dar uma palho coisa. ali, né? É, Exatamente, faz uma palho para a criança. Quer dizer, a criança precisa um pouco, mas um não quer pouquinho dizer que mais, esteja né? liberado os suquinhos, exatamente. Mas Exato. nós estamos transformando as crianças em diabéticos, mirins, viciados em comida, né? Então, tem muito isso, porque o que acontece quando a gente chega aos 40, né, a gente começa a entrar na fase de climatério, e aí a menopausa é uma coisa que vem nesses 10 anos, né, entre os 40 e os 50, vai bater para todo mundo. Claro, isso traz mais preocupação com o envelhecimento, porque é uma coisa, né, até psicológica, quer dizer, de repente começa a faltar hormônio, então, ou você vai É repor um hormônio, marco, enfim, né? é um marco. Então, parece que, enfim, que a juventude acabou, que não sei o quê, né? Sim, E assim. a gente tem, enfim, eu tô até, hoje eu estava preparando uma live sobre envelhecimento, porque eu andei lendo uns trabalhos de um bioquímico espanhol que eu fiquei assim, sabe, deu outro nó na minha cabeça, né? Sobre os relógios biológicos, eu estou assim ainda sob o impacto, Tá empolgadíssima. estou empolgadíssima, porque aí toma um colágeno colágeno, porque colágeno vai Aí fazer começa a costas buscar soluções milagrosas, né, doutora? milagrosas, Começa, cheguei no exatamente. 40, agora eu tenho que tomar isso, tomar aquilo outro, e não vai no básico, né, no essencial. Claro, exatamente. Tipo, e pensa uma coisa, se pra gente já foi, né? Porque, claro, também vivemos essa sociedade, sabe, aquele patriarcado heteronormativo, que a mulher tem que ser bonita, tesuda, gostosa, bem-humorada, você não pode estar de mau humor, né? Aí já
entraríamos na discussão já de gênero, né? De quem faz sutiã e tal. De feminismo e tal. Mas assim, nós temos uma preocupação maior, eu acho que por uma imposição social também, porque tem outras sociedades onde as mulheres velhas, exatamente, as mulheres mais velhas são muito respeitadas, na nossa, infelizmente, não. Né? Se você quer ver uma classe maltratada e discriminada, são as coroas. Mulher de meia idade, tipo... É triste. Que é verdade, né? E se a gente ainda é uma coroa rica ou com meio de vida, ainda vai lá. Imagina a coroa pobre, o fim da picada. É tia, né? Vira tia, minha tia. Então é lamentável, né? É lamentável. Mas doutora, quando eu cheguei naquela fase lá que eu estava entrando na menopausa, que eu engordei muito, foi um trauma para mim, porque eu ia no supermercado e me chamavam de senhora. Eu falei, gente, pois é, mas senhora, a que ponto nós chegamos, tia, né? Ô tia, ô senhora. Tia tem que execução sumária. Tia execução sumária, eu concordo. Mas senhora, a gente deveria fazer questão, né? Porque... Vem cá, eu te conheço, sabe? Aquele negócio, como assim você? Não, eu não sou você. Eu tenho 2 diplomas universitários, falo 7 línguas, você é o cacete, né? Vós me sei poucas vezes, né? Mas a gente se assusta, porque é aquela coisa que... Então, eu agora já estou numa fase assim, eu já estou quase colocando o chapéu lilás do guarda-chuva e dando tacada de guarda-chuva quando me incomodo com alguma coisa, né? Mas assim... Tá certo. A gente tem esse medo do envelhecimento, essa coisa, porque parece que a gente, né, saiu o tipo da validade. Imagina a nossa geração, a minha geração, que ainda teve uma alimentação melhor e tal. Imagina essas meninas criadas na bisnaguinha e no Nescau. Então, vão ser velhas aos 30 anos, porque vão ter doença de velho. A gente vê. E além do anticoncepcional também, que entra junto ali, é uma coisa... Por que entra? Né, porque a menina... Gente... E a menina resistente à insulina tem muita mais chance de desenvolver ovário micropolicístico, que vai ser tratado com anticoncepcional. Quer dizer, e você vê que criança que engorda muito abre muita estria. Né? Canso de ver adolescentes, pré-adolescentes, com a pelinha toda rasgada de estria. Dá uma peninha daquilo, porque... Como é que essa pessoa tudo bem, vai recuperar o hábito alimentar, vai emagrecer, mas aquelas marcas são perenes, né? Ou vai precisar, enfim, de inúmeros tratamentos estéticos para amenizar aquilo, a pessoa vai virar uma pessoa que não vai ter confiança, uma flacidez enorme, com estria, com celulite, com coisa... Essa pessoa vai abalar o psicológico dela, porque vai sofrer bullying, porque não vai ter... Né? Não é, a gente maturidade para lidar ainda com isso, né? Não vai ter, e a gente sabe que não é de forma alguma gordofobia, né? Porque as pessoas tem que aceitar, eu me recuso a romantizar a obesidade, porque eu me recuso. Não é bonito. Não, e eu me recuso a romantizar. Porque quem está vivendo sabe, quem vive aquilo sabe que incomoda, não é gostoso ficar acima do peso. E a gente, porque empoderamento, eu acho que o autêntico empoderamento, na minha opinião, é você exatamente ter isso, a melhor versão de você mesmo. Né? Uma versão que atrás do seu melhor. Atrás do seu melhor, sobretudo em termos de saúde, porque tudo bem, você pode não se incomodar tanto, ou dizer que não se incomoda tanto com a celulite, mas os joelhos vão te fazer falta. Então, aquele joelhinho com 80, 90 quilos em cima a vida inteira vai pifar muito antes, porque nós temos todo o nosso sistema musculoesquelético, todo é feito para funcionar dentro de umas determinadas proporções. Quando saímos dessas proporções, então eu não posso romantizar a resistência à insulina, o diabetes, eu não posso romantizar a hipertensão, eu não posso romantizar as mudanças celulares promovidas por essa alimentação inflamatória que podem acabar num câncer. Como é que eu vou romantizar isso? Só vai dizer que eu vou usar uma calça tamanho G, vou ficar linda porque eu me acho... Eu acho isso também, essa mensagem, nem é boa, a mensagem tem que ser magra, tem que ser magra, tem que ser magra, mas também não acho saudável a mensagem de está lindo assim, porque não está, porque não é uma questão de estética, né? É uma questão de um organismo que não foi feito para funcionar nessas condições. E vai pagar um preço, porque o preço que você paga é o preço de você se defrontar, de você afrontar a natureza. Porque as leis da natureza não são feitas para você se entupir de biscoito recheado e dizer que foda seu avião e que
eu tô me achando linda. As leis da natureza dizem que se você come um monte de biscoito recheado e refrigerante e aquele de tudo com moderação que nos explicaram, você vai desenvolver diabetes. Então, a gente fica assim num caminho do meio, claro que você tem que acolher essa pessoa, tratá-la com muito carinho, entender que essa pessoa sofre, que pode ter compulsão alimentar e tal, mas de maneira nenhuma eu acho que a gente também tem que passar a mão na cabeça e dizer que aquilo é lindo, porque é doença. Não, Não, a porque gente tem que é mais ou menos incentivar a a saúde, saúde em primeiro lugar, exatamente. né? E muita gente até se ilude e acha assim, não, eu tô gordinha, mas eu tô saudável. Por quê? Vai lá e faz os exames e ainda não tá detectando que existe um problema mais, né? Até, até porque tem muita gente que nunca na vida teve dosada insulina de jejum ou a Exatamente. proteína ser reativa para ver se está inflamado. Porque ainda não Exato. existe essa cultura de fazer isso rotineiramente. Muito médico faz, mas ainda tem muitos que não fazem. Então, Uhum. eu acho, eu sempre falo que se eu tivesse um único exame preditivo para os meus pacientes, só pode pedir um. Eu não pediria o colesterol, eu pediria a insulina de Uhum. jejum. Porque isso Exato. vai me dizer que essa pessoa daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos vai desenvolver síndrome metabólica. Uma insulina Acredita, acima. doutora, que foi a primeira vez que eu fiz exame de insulina, foi agora, esse ano? Eu Acredito, porque não nunca há. tinha sido solicitado por nenhum profissional esse exame. Eu fiz agora com o médico que está me atendendo. Sim, E eu fiquei eu bastante canso de feliz e ver isso, surpresa, né? mas Nunca. eu queria Sim, porque. saber como é que estava lá antes. Falei, eu queria ter um parâmetro para comparar, mas eu não tenho, né? Sim, Porque ninguém mas com pede. certeza na época que você estava mais com maior peso, a insulina estava mais alta. Porque a insulina é uma coisa que é a demanda. Quer dizer, se você Uhum, coloca muito carboidrato para dentro, se você coloca muito açúcar para dentro, a insulina vai aumentar. Parágrafo, uhum, a não ser que a pessoa já está num grau, quer dizer, a pessoa ou tem um diabetes do tipo 1, ou a pessoa já exauriu a reserva insulínica, né, depois de muitos anos de evolução, que aí não tem mesmo resposta de insulina. Mas numa pessoa previamente saudável, que tem tudo funcionando, excesso de carboidrato vai provocar pico grande de insulina. Aliás, pico de insulina todos nós fazemos após a refeição. Só que tem uhum. uns níveis de normalidade se nós nos alimentamos com uma boa porção de proteína, se nós nos alimentamos com um carboidrato de baixa carga glicêmica, com gordura boa, vamos ter aquela secreção necessária para metabolizar, para empurrar a proteína também para onde tem que ir e pronto. Agora, a bisnaguinha com todinho, com pirulito, com Coca-Cola, com todinho, com Bombom, chocolate, Dorito, com bombom de sobremesa, chocolate, a sorvete. Páscoa agora tem que comprar Não 500 dá. mil ovos porque não sei o quê. Né? E a gente perpetua, né? Porque você continua entrando todo ano, mesmo em pandemia, você entra no supermercado e aquele teto cheio de ovos, daquele chocolate, que aquilo é alfarroba com gordura hidrogenada e muito açúcar, né? Chocolate de verdade é muito caro. Se bem que esses bombons, esses ovos, né, pelo preço, É deviam um trazer absurdo. Eu até falei o disso esses super-homem dias, lá né? dentro Quer e um comprar carro, né? ovo, né? É. Quer comprar Mas um ovo, é, compra de alguém que está vendendo para sobreviver, né? Não vai pois comprar um é. ovo de R$ 300 aí no Mas supermercado. e como as pessoas entram e parece, isso é uma tradição, também não é. Quer dizer, tradição por quê? Porque sei lá, qualquer fábrica de chocolate inventou isso, que empurrou isso pela Inventou. goela abaixo, né? E aí tem aqueles Uhum. coelhos ovíparos, quer dizer, ovo de verdade, ovo de galinha. Meu Deus, até quase todo dia eu recebo essa pergunta: quantos ovos eu posso comer? Quantos ovos? Porque o ovo de galinha causa terror. Agora, o ovo de chocolate, pergunta qual é a pessoa que Ninguém perguntou liga. do ovo de galinha, quantos ovos de chocolate comeu agora na Páscoa? Aí Quer não tem dizer, limite, né? não tem limite. A gente está dentro de um paradoxo maluco, assim, né? A gente está dentro de um looping de doideira, de um universo paralelo, né? Que a gente É. entrou. A gente chegou então aí nesse ponto crucial do tema da live, que é Né? por que que quando a gente chega ali nos 40, a gente acha que é por causa da idade que a gente começa a engordar. Na verdade, não, porque a gente desenvolveu uma resistência insulínica, uma síndrome Sim, metabólica, exatamente. os hormônios ficaram uma bagunça. Os hormônios ficam uma bagunça. Bom, aquele negócio não tem mais 20 anos, então aqueles estímulos hormonais, aqueles picos hormonais, né, enfim, estrogênio ou testosterona, então, começam a ficar mais estabilizados, menores,
normalmente a gente também coincide com uma fase da vida onde a gente tem filho pequeno, tem não sei o quê, então a gente meio que, sabe, aí a gente compra a bisnaguinha, o todinho então, para as crianças e quem é que acaba comendo isso? A mamãe, né? Come o resto Então, do prato do filho. come o resto do prato, né? o resto da Não tem papinha. tempo mesmo, né? Acaba achando Exatamente. que não precisa mais se cuidar tanto. Então é tudo um ciclo, né? Acaba achando que aquilo é prático, porque você vai comprar um nugget para as crianças, porque é prático. Eu sempre discuto esse negócio do prático, né? Eu acho que é uma questão de você se mentalizar mesmo, porque o mesmo trabalho dá você ir no supermercado, quer dizer, entrar, pegar carrinho, para circular, pular, pegar um nugget, ir para o caixa, fazer fila, pagar e sair carregando. Você compraria um bife com o mesmo esforço. E preparar o bife, preparar o nugget, dá na mesma. Aquela um ovo frito, um ovo cozido, que seja, qualquer coisa. Né? Eu normalmente compro aquele ovo de codorna, então eu cozinho sempre meia dúzia, já deixa lá pronto, que põe um pouco na salada, põe outro pouco, sei lá, come outro quando bater fome, sei lá, de manhã. Né? É uma questão de se mentalizar e se organizar, porque na realidade é prático. Com o mesmo esforço que você comprar um nugget, um salgadinho, você vai comprar um bife e uma salada já pronta, lavada dentro de um saquinho plástico, e um abacate para cortar, se colocar uma gordura boa, um bom azeite, e você tem o almoço pronto. Então, é muito mais uma questão de mentalidade, enfim, de saber o que pode e o que não pode, de entender o porquê de tudo isso, do que praticidade. Praticidade é você ter um mordomo e vários criados de libré, assim, isso eu acho prático, né? Arrumar um milionário, mas até lá não vai ser o nugget que vai resolver, né? Esse ponto também assim, é o foco da minha página aqui, é o que eu mais bato, a tecla que eu mais bato. A gente não precisa complicar a nossa alimentação, né? A ideia é que você simplifique ao máximo possível e que mesmo com uma vida super ocupada, a gente consegue super bem se manter com um estilo de vida saudável, com a alimentação ali voltando para a nossa ancestralidade, low carb. Comece a usar o forno e a grelha, esqueça a frigideira, comprar uma boa coisa para grelhar e muito forno. E forno você tempera um frango inteiro, coloca lá abobrinha, cebola, coloca um monte de coisa, taca tudo e fica tudo pronto ao mesmo tempo. Então é uma air fryer, um micro-ondas, seja lá o que for, o que te ajude a ter praticidade mesmo, para preparar as coisas com rapidez. Então, assim, é uma mudança real de mentalidade que a gente tem que adquirir e se desvincular dessa questão aí de que os industrializados são mais fáceis, são melhores, enfim, são saudáveis, porque não é nada disso. Que é mais barato do que fazer dieta, não é não. Se você acha que dieta é comer aqueles pólenes, aquelas plantas polinizadas pelas fadas de Avalon, não, é um bife, uma salada que pode ser chicória, alface, um tomate. Pelo amor de Deus, não vamos complicar. Não precisa ser bife. Pode ser víscera, né? Fígado, moela. Carne moída de segunda, frango, enfim, gente, é barato, né? E prático, é fácil, não precisa complicar. Então a questão toda é essa. A gente não tem que pôr a culpa na idade, né? A gente tem que realmente voltar aí para os nossos hábitos ancestrais, voltar para uma alimentação saudável. E trabalhar os músculos também, né? Que isso é importante, porque a idade traz sarcopenia, perda de massa muscular. E quanto mais músculo você tem, mais caloria você queima. Então é importante, a partir dos 40, se até os 40 você não malhou, aos 40 é mandatório. Começa ontem. As lombares vão agradecer também. Eu acho demais os seus vídeos malhando lá, mostrando pra mulherada que, né? Se eu posso, você eu descobri, outro dia eu descobri aqui onde eu tô. Não, eu descobri uma academia que tem umas salinhas que você paga um tiquinho mais e são vazias, então estou indo lá, porque em casa não, assim, vale e tal, mas não é a mesma coisa, né? E lá, o equipamento, né? O equipamento não é a mesma coisa. Então agora eu descobri aqui perto e eu acho que eu vou fazer uma força, eu vou começar a ir lá, porque como eu já virei jacaré, já estou vacinada, então mantendo olha que maravilha, mantendo a máscara, mantendo tudo, mas e aquela coisa, né? Falar não gosto de malhar, não gosto de treinar, gente, não é questão de gostar, é questão de necessidade mesmo. E a gente começa a gostar quando vê o corpo mudar, quando vê a gente ficando mais jovem. Entre eu não gostar, eu prefiro não gostar
de malhar do que não gostar da celulite. E tudo que você começar fazendo como um sacrifício, como um desconforto, que você assume esse desconforto, Sim. né? Mudar o estilo de vida, começar a malhar, tomar banho frio, você assume que vai ser desconfortável, mas é só durante um tempo, porque daqui a pouco você passa a gostar. Eu hoje em dia a água quente Jejum até me também, tudo incomoda. isso, né? Jejum, tudo isso. São desconfortos voluntários que a gente assume como uma forma de se E começa, fortalecer, né? exatamente, e daqui a pouco até gosta. Começa a gostar, começa a Sim, curtir, sim. porque eu era essa pessoa que jamais faria jejum na vida. Eu Sim, falava, ridicularizava quem fazia jejum. sim. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não passa um dia sem o jejum. E Exatamente, porque você passa a não a sentir mais musculação, necessidade, né? a musculação é a atividade física que você vê resultado rápido também. Então é Rápido. gostoso você Uhum. ver o resultado. Você vê o corpo ficando Sim. tonificado, você E você tendo mais começa, né, a ter outra disposição. postura, tudo, né? Então, Uhum. tem que, É né? Não muito tem. bom. Gente, olha quanto tempo que a gente já está aqui conversando, eu não vi a Hum? hora passar. A gente está com 1h15 de Nossa. live. É. E eu tô te segurando aqui, já te segurei muito, né, doutora? Agora Então, começou a falar em comida, essa hora já a barriguinha começou a roncar, né? começou a roncar. Tá na hora da janta, né? Tá certo. Tá assim. Mas muito obrigada pelo seu tempo, Nada, pela eu que sua agradeço. disponibilidade. As lives contigo sempre são muito gostosas. E quero te agradecer de coração por ter aceito o Eu, convite e trazer essa aula aqui pra gente. quando você quiser, estamos aí, né? Tô quase Com me certeza. aposentando, então estou adorando. Estou virando aqui A agora rainha das macaco de lives. auditório. Não, é a rainha das lives. A gente adora fazer live contigo. Obrigada mesmo, gente. Obrigada pela Muito, audiência, muito quem veio obrigada. assistir, viu? Tudo de bom. Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.